Mais uma aula, né? Projeto de vida. A aula de hoje é Razão Sensível e Encantamento do Mundo. Freud sintetizou de maneira exemplar o que seria a grande afronta aos seres humanos, orgulhosos de sua condição racional, a qual a natureza deveria se curvar. O criador da psicanálise chamou esse conflito de 3 feridas narcisísticas da humanidade, decorrentes do próprio desenvolvimento da ciência. A primeira ferida teria sido aberta por Copérnico, que demonstrou que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas o contrário, desconstruindo assim a perspectiva de que éramos o umbigo do universo, apregoada pela tradição. O segundo golpe foi desferido por Charles Darwin, com a demonstração nada lisonjeira de que descendemos de macacos. Por fim, a última grande ferida aberta foi o próprio Freud, que revelou que a maior parte dos atos humanos se origina de impulsos inconscientes e selvagens, relegando ao ego um papel muito menor do que aquele que o nosso orgulho de seres pensantes gostaria de reivindicar. Foi ainda Freud quem demonstrou no clássico O Mal-Estar na Civilização o quanto tivemos que adoecer e nos frustrar, desenvolvendo toda a sorte de neuroses, reprimindo ou sublimando nossos instintos, de ordinário canalizados para o mundo do trabalho, coagidos como animais enjaulados pela cultura que nós mesmos inventamos. Mas não termina nas constatações de Freud a nossa decepção. O último grande golpe sofrido pela razão ocidental foi constatar, após a Segunda Grande Guerra, que um Estado é capaz de pôr em marcha carnificinas impensável, através de instrumentos e concepções assombrosamente racionais. É um dos saldos inquestionáveis do Holocausto judaico, né? Milhares de judeus foram mortos na Segunda Guerra. Corroborado por outros exemplos de estados totalitários, tanto de extrema direita como de extrema esquerda, que se desenrolaram recentemente na história. Aliás, a antiga ideia de história também já não se sustenta mais, à medida que a noção de progresso é amplamente questionada. A imagem do curso da história como algo linear, progressista, como uma seta indicando que a vida nunca é para o agora, mas para um depois que nunca chega. Uma vida plena sempre adiada, que produz incessantemente para uma amanhã inalcançável. Resultou na constatação de que nesse ritmo nossa própria espécie se encontra ameaçada junto a outras espécies do planeta. E ao contrário do que pode parecer nessa racionalidade, não se impõe ao mundo pelo pensamento puramente lógico. Contou com a hegemonia do cristianismo, com o projeto bíblico da dominação humana sobre o fundamento do mundo. À imagem de um Deus, criador de tudo, o homem deve se dedicar a domesticar simultaneamente o entorno natural e o conjunto social. Para reforçar essa concepção, o cristianismo levou a cabo a proeza de encarnar o mito, né, Cristo, na própria temporalidade histórica. Isso demonstra, entre outras coisas, que aquela pretensa razão pura teve também suas mitologias próprias. Totalitarismo do sociedade programada, utilitarismo, não faltam nomes para se fazer a crítica dessa forma hegemônica de se pensar. O macho adulto branco sempre no comando, como sintetizou Caetano Veloso na música O Estrangeiro. Nenhum espaço para o sensível, para o inútil, para o diverso, o outro, o múltiplo. É esse questionamento que a gente está propondo nessa aula, né, de um pretexto para uma conversa um tanto inusitada, né? Vejamos o que nos dizem os astros. Vamos lá. Nessa aula, a gente não tem a pretensão de legitimar como verdade, né, a astrologia. Né? A gente vai falar sobre astrologia, sobre signos. Também não pretende desqualificá-la. A ideia, né, dessa história é a gente sair desse pensamento binário, né, de o que é verdadeiro do que é falso. As conversações que asseguram os laços sociais, que são praticadas a todo tempo no cotidiano, não se dão no âmbito da tensão racional e irracional, verdade e mentira. Inclusive são relações que nem entram para a história, passageiras que são, passageiros que somos, aliás, né? Nesse caso, o que importa é a qualidade da relação que estabelecemos com as pessoas e com as coisas, o pretexto do qual nos valemos para usufruir de bons momentos e boas companhias pode ser uma história inventada, um relato real, exagerado ou aumentado pelo prazer da narrativa, ou mesmo a intuição de que de algum modo todas as coisas do universo estão conectadas. Em suma, coisas que dão graça à nossa existência.
recursos que apreciamos pelo poder que tem de expressar a magia de estarmos vivos. O que alguns teóricos chamam muito acertadamente de encantamento do mundo. Veremos então, né, como uma conversa banal sobre o horóscopo do dia, independente de se crer ou não em astrologia, pode suscitar algo desse encantamento. Então, a gente vai pensar, né, ou quem não sabe, procura saber pela data do nascimento, qual o signo, né, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né. Algumas perguntas a gente vai se fazer, eu vou fazer aqui, vocês vão refletir sobre elas, né. O que geralmente fala sobre o signo, né? O que em relação a temperamento, né? Você concorda, né? Coincide alguma coisa com o que você acha? Ou você acha que existe alguma ligação mais profunda? Ou entre outras coisas, é só uma bobagem, né? A gente vai analisar sobre isso. Então, por exemplo, né? O meu signo é Capricórnio. Aí diz, é um signo da Terra, né? De terra, regido por Saturno, o senhor do tempo. É o símbolo do Capricórnio, é uma cabra, né? Um cabrito montês. Que é aquele que sobe a montanha até o topo, né? Enfrenta qualquer obstáculo para alcançar o mais elevado objetivo, né? Então, todo Capricórnio, né, segundo a astrologia, é trabalhador constante, persistente, obstinado, ambicioso, astuto e dono de uma considerável força de vontade. Em geral, são pessoas muito reservadas e quase nunca permitem que alguém entre no seu mundo particular, pois nunca revelam seus segredos a ninguém. Né? Capricórnios já nascem maduros, segundo a astrologia, e envelhecidos, e rejuvenescem com o tempo. É uma característica intrigante, né, das pessoas de Capricórnio, né? Ele é sempre desconfiado, né? E aprende desde cedo que a vida não é fácil e que não podemos perder tempo com coisas como fé, como religiosidade, psicologia, arte, nada que não seja palpável e seguro. A palavra que a pessoa desse signo mais gosta é sobrevivência. Falar que Capricórnio é trabalhador seria injustiça. Capricórnio é o melhor e o maior dos trabalhadores, pois para ele não existem tempestades. O que deve ser feito é feito e pronto, custe o que custar. Outra característica marcante é a sua necessidade de metas. Você nunca deparará com um Capricórnio perdido sem saber o que vai fazer da sua vida. O mais comum é que ele já saiba exatamente que caminho percorrerá desde muito cedo. Sua vida é detalhadamente planejada e não há nada e nem ninguém que o tire do seu caminho. Tenaz esse nosso leal e fiel amigo, confiável também. Se lhe der a sua palavra, pode dormir em paz. Tudo será cumprido mesmo que ele chegue à barra da morte. O que é muito difícil. Sua força é inigualável. Não encontramos em nenhum outro signo uma força como a de Capricórnio. Se ele quer o poder e geralmente ele o quer, não tenha dúvida. É só uma questão de tempo. Quer dizer, é claro que isso aqui é astrologia. Umas pessoas acreditam, outras não. É claro também que eu reconheço algumas características que eu realmente tenho, mas outras não, né? Então, não é que eu acredite, mas eu também não sou aquela pessoa que consulta, né? Tem gente que consulta todos os dias o seu próprio horóscopo para saber como é que vai ser seu dia. Eu acredito que a gente determina o que a gente quer naquele dia. Claro que surgem improvisos, né? Obstáculos que você não se programou para ter. Mas geralmente a vida acontece da forma como a gente vai planejando, né? Se eu acordei de manhã e decidi que eu vou ter um bom dia, dificilmente alguém vai me tirar desse pensamento, a não ser que aconteça alguma coisa drástica, inesperada, né? Alguma notícia ruim ou algum enfrentamento com alguém desagradável ou alguma coisa que fugiu do controle. Agora também eu sou uma pessoa muito atrelada à rotina, né? Como eu li nessa parte do relato do Capricórnio. Então, qualquer coisa que altere a minha rotina, o primeiro pensamento é me irritar, né? Se eu planejei o dia daquele jeito, e minha rotina é daquele jeito, e alguma coisa impede que eu siga, né, aquela rotina planejada,
diária, aquilo me incomoda profundamente, né? Depois eu vou me adaptando, mas a primeira reação é incomodar. Então, por curiosidade, vejam qual o signo de vocês, qual as características daquele signo, né? Para ver se vocês se enquadram. Tem gente que às vezes não. Porque muitas vezes ele, segundo a astrologia, dependendo do dia, da hora, né? O astro que está na ascendência do seu signo na hora que você nasceu faz diferença. Então, essas características que a gente vê, né? Procurando qualquer site, você vai achar no geral, né? Você pode ter uma pessoa que nasceu de Capricórnio numa data e outra noutra, e elas serem diferentes. E meu marido também é Capricórnio, nasceu em data diferente. Né? Ele nasceu em janeiro também, mas uma semana antes da minha data de nascimento. Então, as características dele são bem diferentes da minha. Algumas coisas a gente combina, né? Assim, são parecidas, mas algumas coisas não. Então, existem essas diferenças. Mas é divertido, eu acho assim, acho divertido a gente ver e às vezes comparar um signo com outro, né? Ou as pessoas que convivem com a gente de outros signos, né? Por exemplo, no meu caso, os filhos, né? Cada filho tem um signo diferente. Meus pais, meus irmãos, né? E a gente vai vendo algumas características que eu acho engraçado, divertido procurar. Não que eu acredite nisso ou que eu siga o horóscopo, né? Mas é divertido de se ver e de conversar, né? Às vezes você encontra uma pessoa e tal que também acha graça disso e conversa, surge uma conversa, né? Que não é tão prejudicial, nem tão séria, assim. É uma razão de diversão, né? De distração até. Então, nessa perspectiva, né, em relação ao horóscopo, a gente pode apreciar a significação da astrologia na vida social, precisamente porque acentua a correspondência global entre o mundo e o indivíduo, o mundo e os diversos fenômenos sociais que constituem. Em síntese, a separação questionada acima, teoria, prática, mente, paixão, ou mesmo natureza, cultura, material, espiritual, não parece mais atual, uma vez que dá lugar a uma organicidade, a do indivíduo e o seu entorno, ou ainda do pequeno si individual e o si que deve realizar. Trata-se de uma correspondência que já não pode ser relegada à ordem da poesia ou à esfera marginal do esoterismo ou da mística. De fato, quer seja reconhecido ou não, enquanto tal, ocupa um lugar de destaque no espírito do tempo. É inútil negá-la ou negar seus efeitos, mas é preciso associá-la a uma ecologia do espírito, a atenção a um ecossistema que tende cada vez mais a se impor em todos os domínios da vida social. É nesse sentido que convém entender a astrologia como um indício significativo, né? Indício que, no mais próximo de sua etimologia, né, pontua uma transformação importante, indício em meio a muitas outras coisas, sem dúvida, sincretismos religiosos, relativismos filosóficos, técnicas espirituais de toda ordem, mas indício que é fácil de estigmatizar ou marginalizar. Né? Poucos são os que, como Edgar Morin, Gilbert Durand ou Jacques Van Eyck, prestaram atenção nesse fenômeno. Resta, portanto, tomá-lo como um indício de uma relação com o mundo e com os outros, feita de participação, empatia e comunhão. Algo próximo a essa biocinese de que falam os especialistas da vinha e do vinho, domínio por excelência da interação, pela qual tudo entra em conjunção, numa vasta sinfonia, pondo em jogo a terra, a fauna, a flora, que condicionam a ação do homem e as suas múltiplas realizações. Então, aí tem vários pensadores, R. Dodds mostra com acuidade que há momentos em que o racionalismo mais enérgico, a necessidade moral de assegurar sua responsabilidade cotidiana, a pretensão do ser o senhor do universo, tudo isso às vezes se satura e dá lugar a doutrinas irracionais de diversas ordens, em cujo quadro encontramos a astrologia. Trata-se de um real exaltado, ou seja, um real ampliado, que integra o que o positivismo tende a considerar irreal. É um real enriquecido de todo esse irreal que é onírico, né, de sonho, o lúdico, o imaginário. Trata-se de uma indiferença de fato altamente criadora, que não se baseia na recusa ou no medo da vida, mas ao contrário, na afirmação dessa vida aqui, vivível, apesar ou graças ao determinismo que a pressiona. Se a gente for olhar também em relação à astrologia,
Quantas pessoas, quanto as fases da Lua não interferem na plantação de algumas coisas, né? O ser humano, na vida, desde a da pré-história, prestou atenção nisso, nas fases da Lua em relação à plantação e colheita, né? Existe teorias até de cortar o cabelo em determinada fase da Lua, né? Na minguante o cabelo mingua, demora a crescer. Na lua cheia enche, né? Na nova nascem novos cabelos, na crescente o cabelo cresce mais rápido. Então é uma coisa interessante de se refletir, né? Então, o homem desenvolveu vagarosa e laboriosamente a sua consciência num processo que levou um tempo infindável até alcançar o estado civilizado, arbitrariamente datado de quando se inventou a escrita, mais ou menos no ano de 4000 a.C. Esta evolução está longe da conclusão, pois grandes áreas da mente humana ainda estão mergulhadas em trevas. O que chamamos psique não pode de modo algum ser identificado como a nossa consciência e o seu conteúdo. Quem quer que negue a existência do inconsciente está, de fato, admitindo que hoje em dia temos um conhecimento total da psique. É uma suposição evidentemente tão falsa quanto a pretensão de que sabemos tudo a respeito do universo físico. Nossa psique faz parte da natureza e seu enigma é igualmente sem limites. Assim não podemos definir nem a psique nem a natureza. Podemos simplesmente constatar o que acreditamos que elas sejam e descrever da melhor maneira possível como funcionam. No entanto, fora de observações acumuladas em pesquisas médicas, temos argumentos lógicos de bastante peso para rejeitarmos afirmações como não existe inconsciente. Os que fazem esse tipo de declaração estão expressando um velho misoneísmo, um medo do que é novo e desconhecido. Há motivos históricos para essa resistência à ideia de que existe uma parte desconhecida da psique humana. A consciência é uma aquisição muito recente da natureza e ainda está no estágio experimental. É frágil, sujeita a ameaças de perigos específicos e facilmente danificável, como os antropólogos já observaram. Um dos acidentes mentais mais comuns entre os povos primitivos é o que eles chamam de a perda da alma, o que significa, como bem indica o nome, uma ruptura, ou mais tecnicamente, uma dissociação